Boa noite. A violência física e psicológica contra crianças e adolescentes no Brasil é mais comum do que, em princípio, podemos imaginar. No ano passado, foram notificados pelo Disque Denúncia mais de 17 mil casos somente de violência sexual. Não estão aí computados, portanto, os casos de espancamento, maus tratos e negligência, frequentemente praticados, pasmem, no ambiente doméstico. É sobre esse assunto que nós conversamos hoje aqui no Opinião Pernambuco. Participam do nosso programa a promotora de Justiça Criminal do Ministério Público de Pernambuco, Giane Santos, a psicóloga Camila Acioli e também Clécia Marinho, do programa Escola que Protege, da Secretaria Municipal de Educação. Boa noite, muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. Eu quero começar, vou pedir para vocês, antes da gente tratar de questões mais específicas, vou pedir para cada uma de vocês rapidamente colocar aquilo que vocês consideram que é a raiz do problema, a raiz da violência doméstica. Vou começar com você, Giane. Boa tarde, primeiramente. Muito obrigada pelo convite. O Ministério Público se sente privilegiado de poder contribuir, né, com o debate. A minha atuação é na 24ª Promotoria Criminal da Capital, perante a primeira vara de crimes contra criança e adolescente. Seja com relação à violência sexual, seja com relação a outras formas de violência física, psicológica, de negligência, a primeira impressão e é a que se confirma durante toda a minha atuação perante essa promotoria, eu já tenho 20 anos nesta promotoria, é que a maioria dos casos realmente ocorre dentro de casa. Dentro de casa, que eu digo, pelos pais, padrastos, mães, avós, tios, principalmente por causa da confiança que se tem com relação àquela criança, a relação de confiança que é quebrada no curso da educação daquela criança, do desenvolvimento, e eu acredito que o problema seria histórico, atávico mesmo, de costume, de educação, de ver a criança como propriedade, como coisa, né? E pelo fato daquele agente causador daquela violência, também ele ter sido vítima ou não ter, na sua educação e no seu desenvolvimento, uma forma de amor fraterno, familiar. E isso tende a se perpetuar porque é a forma que ele aprendeu a se relacionar com os pais. É o que ele vai reproduzir no seio familiar. E seria essa, eu pelo menos identifico assim, a razão pela qual esse tipo de violência é observado mais especificamente dentro do lar, ou dentro do convívio íntimo daquela criança ou daquele adolescente. Camila. Acredito que aqui a gente vai dar uma sominha, né? Fora o que eu compreendo, o que Giane trouxe, que eu acredito que é um dos fatores, sim, existe nesse contexto uma tolerância à violência. Né? Uma tolerância social. À violência, né? É muito natural a gente escutar, eu passei por isso, não morri? Né? Então, quando a gente traz essa construção de eu passei por isso e estou aqui, isso me autoriza a trazer isso para um filho, né? E muitas vezes não é tão consciente. A noção da gravidade disso, ela acaba se perdendo pela tolerância dessa violência, que está aí de muito tempo, que tem uma construção social, de uma, inclusive, inabilidade infantil, que não se coloca no poder de autonomia e de compartilhar, né? Então, eu acredito que todos esses fatores, eles também formam uma autorização aí no contexto de violência. Clécia. Acho que
a Secretaria de Educação se preocupa muito, porque no chão da escola, né, chegam todos esses problemas, né? A gente percebe a criança, né, sendo vítima, né, é a ponta de vários problemas. Então, são problemas financeiros, problemas emocionais, conflitos familiares, e termina ficando tudo muito vulgarizado dentro da escola, né? Então, a gente tenta fazer trabalhos preventivos, né, para tentar minimizar esses problemas. Como é que a lei, Giane, protege ou tenta ou pretende proteger crianças e adolescentes da violência, e aqui muito especificamente no caso da violência doméstica, que é o nosso foco principal? Bem, a Constituição garante, né, a prioridade absoluta à criança e adolescente e coloca como devedores dessa obrigação a família, o Estado e a sociedade. E a partir da lei maior, a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que desdobra esses direitos especificamente com relação à área criminal, à previsão do crime de maus tratos, no artigo 136 do Código Penal, do crime de tortura, da Lei 9.455, de 97, a Lei de Violência Doméstica, 11.340, de 2006, que não prevê especificamente tipos penais, mais crimes, mais alguns mecanismos de proteção. Quando a gente fala violência doméstica e familiar, também engloba aquela criança e adolescente que recebe, seja diretamente ou seja por via transversa, aquela violência. Nós temos na cidade do Recife 2 varas específicas, né, privativas de crime contra criança e adolescente. No estado de Pernambuco, só a capital que tem, né, essa previsão, que tem a criação dessas 2 varas. E a gente busca a prevenção por meio de outras ações, posso falar mais especificamente mais tarde, mas a ação é voltada a assim tentar ações penais para se instruir e se comprovar e, ao final, se aplicar a pena prevista no Código Penal e na legislação especial. A previsão é essa. Existe uma dificuldade de pais e outros familiares próximos às crianças e aos adolescentes de delimitarem espaços de obrigação, de deveres, responsabilidades educativas. Existe dificuldade para separar esse papel de educador da violência? Sim. Pela construção que a gente tem de que uma palminha não tem problema, né? E assim, é uma das coisas que a gente está trazendo muito hoje. Uma palminha que você fala é uma palmadinha. Palmadinha, né? Sim. Não é assim, não, pegou na... Não pode, né? E a gente traz isso. Hoje em dia a gente já consegue compreender que a violência ela é de vários âmbitos. A gente está trazendo aqui o âmbito físico, mas existe o âmbito emocional, existe a negligência, existe a falta de cuidado, a não expressão de amor. Então, todos esses fatores, eles acabam interferindo. E nós hoje também podemos compreender que existe uma forma de diálogo que não obrigatoriamente o aprendizado tem que ser violento. E aí vamos ampliar a questão da violência, né? Que eu acredito que é o mais importante. Violência não é um ato físico obrigatoriamente. Violência é um ato de coerção emocional que leva tantos futuramente relacionamentos abusivos. Porque se eu tenho aquela situação de preferência, que é meu pai, minha mãe, né, meu cuidador, que ele é minha primeira instância de cuidado comigo e de que deveria mostrar amor para mim, e ele está me trazendo que amor é deste modo, né?
fazer o quê? Você mereceu, né? Eu tive que fazer isso para lhe educar. Então, se eu trago essa conduta de violência, de invasão, como forma de ensinar, isso vai para mim em outras instâncias. E aí, quando a gente compreende hoje que a educação ela tem que ser diferente, porque nosso mundo está diferente, né? Nós temos hoje uma diversidade acolhida, diferente de há 30 anos atrás, de 20 anos atrás. Então, quando a gente percebe isso, a gente tem que começar a construir uma conscientização que não é fácil, porque vem de muitos anos, né, Clécia, de como fazer com que essa relação ela deixe de ser tão impositiva e comece a, inclusive, ser colaborativa. Porque ao passo que eu trago uma colaboração no contexto familiar, tem coisas que eu vou ter que arcar como pai e tem coisas que tu vais ter que arcar como filho, porque fazemos parte disso, né? E aí a gente tem que trazer esse processo. Eu vou ter que fazer um intervalo agora, curtinho, a gente volta daqui a pouco. Não saia daí. O tema de hoje do Opinião Pernambuco é violência doméstica praticada contra crianças e adolescentes. Até já. Estamos de volta com Opinião Pernambuco. A violência contra crianças no Brasil, muitas vezes praticada pelos familiares mais próximos da vítima, é o tema de hoje do nosso programa. Participam a promotora de Justiça Criminal do Ministério Público de Pernambuco, Giane Santos, a psicóloga Camila Acioli e também Clécia Marinho, do programa Escola que Protege, da Secretaria Municipal de Educação. Clécia, não poucas vezes a gente vê casos pela mídia, divulgados na mídia, de crianças que foram vítimas de maus tratos, de espancamentos e que vão parar em hospitais. E, às vezes, tão espancadas que morrem. Não conseguem sobreviver, apesar do atendimento hospitalar. A minha pergunta para você é como é que esses casos, e aqui eu estou falando de violência física, né? Que é uma coisa gritante, que médicos, enfermeiros conseguem perceber isso com alguma facilidade, mas como é que esses casos não tão evidentes chegam nas escolas e são percebidos nas escolas? E a partir do momento dessa percepção, qual é a primeira ação da escola? Geralmente os gestores, os professores, quem está no dia a dia da escola, né, ele consegue entender as mudanças, né? Então, a mudança de comportamento, aquela mudança de humor, é a questão das marcas, né? As marcas físicas. As marcas físicas, porque fica vermelho, fica roxo, fica marcado, né? Fica uma mordida. Então, tem algumas marcas que são visíveis, né? Tanto físicas como de comportamento, né? São sinais que os professores e gestores vão percebendo. Eles entram em contato com a Escola que Protege, com o NEV, e a gente faz uma intervenção na escola. Dependendo do caso, da gravidade do caso, a gente pode fazer uma denúncia direto, né? Faz uma denúncia... A DPCA. Certo. A Delegacia da Criança e do Adolescente. A gente pode fazer a denúncia direto, a gente pode fazer um trabalho de conscientização desses pais, porque a gente entende que é um ciclo, eles não acham que estão fazendo nada errado, eles estão educando, né? É só repetir a forma com que eles foram educados. E aí eles não quebram o ciclo, né? E a gente faz uma sensibilização através de palestras, tem vários trabalhos que a gente faz direcionados aos pais para tentar mudar, né? Essa forma, esse comportamento que é agressivo, esse comportamento que é violento. Nem todo caso, então, é levado a DPCA? Não. Tem casos que são mais simples, a gente enxerga
né, algumas sutilezas. Algumas vezes a questão da guarda, tá com a mãe não cuida, né, e a criança vai suja, a criança está com cartão de vacina, né, desatualizado, e aí a gente vai, conversa, e o pai tem interesse em ficar com a criança. Então a gente conversa e já muda, e muda todo aquele ambiente. Aí, nesses casos que Clécia trouxe, quando a criança chega suja na escola, quando o cartão de vacina está atrasado, isso seria um quadro de negligência? Poderia significar, sim. Que também é Maus-tratos. Maus-tratos. Porque o crime consequentemente, de crime. Isso. O crime de maus-tratos, ele pode se manifestar por meio do abuso de meios corretivos ou pela falta de cuidado. Essa falta de cuidado, ela não é isolada para poder se configurar um crime de abuso. Ela é habitual. Então, não é algo que você vê esporadicamente ou uma situação que possa ser resolvida dessa forma. Os casos de maus-tratos aqui nós temos contato, nós temos conhecimento, geralmente eles aparecem diante de quadros reiterados, né? Uma situação habitual de privação de alimento, de castigos imoderados, né? É dessa forma que aparece. A pena não é considerável para esse crime especificamente, é de 2 meses a 1 ano, pode haver um aumento dependendo da idade da vítima. Mas o crime de tortura, por exemplo, já tem uma pena maior, entendeu? Tem outro tipo penal no Estatuto da Criança e do Adolescente, que eu me lembrei enquanto estava na fala das colegas, a submissão de criança e adolescente a constrangimento. Por exemplo, eu já me deparei com uma situação em que a filha, ela era privada de entrar em casa. O castigo era não entrar em casa. Então, aquilo não deixava marca física. Né? Mas você pode tipificar como esse tipo penal, submissão de criança e adolescente a vexame ou constrangimento, ou até o próprio crime de maus-tratos. Vocês colocaram aqui, Clécia colocou agora, que muitas vezes aquele familiar agressor, aquele pai, aquela mãe, aquele avô, avó, imagina que está educando o filho ou o neto, no caso. E eu falei anteriormente de casos que que a violência é tamanha que a criança tem que ser levada a um hospital. Nesses casos em que a criança é tão violentamente maltratada, espancada, que precisa ser socorrida no hospital, esse pai e essa mãe também acha que está educando, ou a gente tem aí um perfil mais complicado de pai e mãe ou de educador? A sensação que eu tenho aí, enquanto psicóloga prática e discussão, é que traz um processo que é multifatorial, né? É muito difícil de botar mas eu acredito que é um I, né? E assim, estávamos até discutindo algumas vezes, né, o quanto é notório a sensação de tábula rasa da criança, né? Que não obrigatoriamente aquela violência é para a criança em si, para João, mas é o que João representa em mim. É uma incapacidade de procurar um emprego, é um companheiro ou uma companheira que me fez um mal gigante, ele tem a cara do menino, sabe? É uma sensação de impotência, uma sensação de cansaço, porque não aguenta mais passar madrugadas inteiras acordadas. É uma raiva que há uma forma turva da gente compreender se é pela criança em si, aquele ser humano, ou que aquele ser humano representa para mim, né? E muitas vezes a conscientização e essas palestras, elas trazem isso. Será que é ele? Será que essa chupeta caiu? Porque faz 5 horas que você quer comer e não consegue. E tá com o peito inchado, duro, e tá agoniado, e aquela chupeta que cai, ela não é uma chupeta, é você já no seu nível de tolerância master. Então, a gente tem que compreender isso. E crianças, adolescentes que têm um processo de violência, há uma maior probabilidade de trazer transtornos de comportamento, transtornos de memória, de aprendizado, inclusive de questões de comportamentos sociais.
há uma dificuldade muito forte de empatia, de compreender que aquilo, eita, machuca o outro. E aí, se não tem como fazer com os pares, vai ser ainda mais difícil fazer com alguém que é um objeto, porque criança não tem o que querer, eu estou aqui para educá-lo. Né? Então, a gente compreende essas condutas não disfuncionais de comportamento que levam a esses extremos também. Como é que esses casos, ou de violência sexual, ou de maus tratos, de negligência, como é que eles vão chegar lá na sua ponta, que é o Ministério Público? Eles iniciam, geralmente, por meio de denúncia, que pode ser ao Conselho Tutelar ou outros veículos, e são investigados pela delegacia. Aqui em Pernambuco, pelo menos em Recife, na região metropolitana, nós temos a DPCA, que é específica para crimes contra criança e adolescente, seja qual for o tipo. E depois de investigados, ou seja, depois de concluído o inquérito policial, ele é encaminhado para a Central de Inquéritos do Ministério Público, que é um setor específico de análise da investigação e de pontapé inicial na ação penal. Certo? Quando é dada início à ação penal, ela vai ser distribuída para uma das duas varas de crimes contra criança e adolescente da capital, e a partir desse momento a minha promotoria assume, como eu posso dizer, a produção da prova. Né? Aí a gente tem contato com o acusado, a gente tem contato com as vítimas, é feita a produção probatória. A maioria dos casos nas nossas varas são de violência sexual, e nessas situações as vítimas elas são ouvidas, elas prestam depoimento sob uma forma que se chama de depoimento sem dano ou acolhedor, ou seja, sem contato nenhum com as partes, nem com o judiciário, nem com o advogado, e com qualquer pessoa da vara. Ela é escutada, né, e é franqueado relato livre da forma menos danosa possível. A gente sabe que sem dano nenhum é algo irreal, porque ela vai se recordar e aquilo vai revitimizar de qualquer forma. Mas o meio menos danoso de se fazer isso é empregado na forma dessa produção probatória. Ou seja, ela é ouvida só por um profissional da área de psicologia, de pedagogia ou de assistência social, que é qualificado para esse tipo de depoimento, e não há, se ela não quiser, nenhum contato, nem sonoro, nem visual, com nenhuma das partes, nem do Poder Judiciário, no momento em que ela presta o depoimento dela. Depois você vai me falar. Pode desdobrar. Quais são os casos que implicam em prisão dos agressores, e nesse caso, quando são os cuidadores, o que acontece com essa criança, o que acontece com esse adolescente quando os pais são presos. Antes disso, eu queria que você me dissesse qual é o papel estratégico da escola para tentar minimizar, rebater esse tipo de problema. E principalmente aí no caso da escola pública, que acolhe um percentual muito grande de crianças e adolescentes que muitas vezes vêm de famílias materialmente desestruturadas. Então, qual é o papel estratégico da escola? A escola, a gente tenta, né, que ela compreenda a situação de cada pessoa. Muitas vezes aquela criança está repetindo o que ela vê em casa, né? E diante de toda... Às vezes é culpa, né, dependendo da situação, às vezes é raiva, e aí ela vai descontar, né? Tudo aquilo que está em inconformidade com as necessidades dela, ela desconta, né? No colega, ela vai criar muitos problemas ali dentro da sala para os professores. Então, assim, ela não está bem, ela não vai deixar uma turma bem, ela não vai deixar o professor bem, e aí a tentativa é sensibilizar essas pessoas e vamos ver que atitudes a gente pode tomar. Então, tem a Escola que Protege, que faz os atendimentos psicológicos, e aí... Que é um programa... É um programa. Da Prefeitura do Exatamente. Recife. Então, a gente faz o atendimento psicológico na unidade, e aí a gente vai entendendo
esses casos que precisam de uma atenção maior, e aí a gente oferece esse atendimento e semanalmente, né, os responsáveis levam para o atendimento. E a gente faz também algumas intervenções nas escolas. A parte da escola que protege, hoje a gente trabalha muito. O que são essas intervenções nas escolas? A gente pode fazer palestras, rodas de diálogo, círculos, né? Então, tem várias formas de a gente fazer um trabalho, que pode ser junto com a comunidade, pode ser com os professores, pode ser com os alunos, depende de qual é o problema, né? Geralmente as negligências, esses maus tratos, a gente trabalha direto com os pais. Mas, em relação à automutilação, por exemplo, que é um problema muito sério e que tem aumentado em todas as escolas, a gente faz um trabalho com os adolescentes. E quando a gente vai trabalhar com as famílias, tem uma necessidade muito grande de uma compreensão, porque a violência também existe. Eu não sei o que fazer, eu estou aqui desesperada e então eu vou e agrido. Então aquela pessoa está passando por um sofrimento muito grande, ela faz um machucado físico, e aí quando a mãe descobre, ou o pai, alguém descobre, ainda bate. Né? Então, assim, a gente tenta realmente fazer um trabalho de sensibilização com os professores, para a gente poder identificar esses casos. Mas em condições, se não ideais, satisfatórias, eu me refiro à quantidade de pessoal necessária, corpo especializado, tudo isso vocês têm dentro desse projeto ou há que se criar estrutura mais arrojada para ele funcionar? Eu acho que a rede precisa se estruturar. Quando a gente fala em automutilação e a gente faz encaminhamento para a rede de saúde, a rede de saúde não aguenta. Né? E a criança e adolescente fica sem atendimento. Né? Ou então tem que esperar muito tempo. Então, toda a rede ela precisa, tá? Né? A gente não tem psicólogo em toda a escola, mas a gente tenta dar o suporte, né? Com o NEV também, que é o Núcleo de Enfrentamento. Então, a gente tem várias ações que procura evitar que maiores danos aconteçam. Criança e adolescente vítimas de violência, maltratados, negligenciados, essa é uma cicatriz que fica para toda a vida? Cicatriz é ótimo se ficar, porque às vezes é ferida mesmo. A ferida aberta. Né? A cicatriz, a gente brinca que é uma forma já elaborativa daquela violência. Né? O que fica é uma ferida, muitas vezes, por inclusive a não compreensão dessa ferida diante dos demais que convivem com ela. Né? Então, assim, frescura, menino, né? Ou então, se cortar, corta ainda mais, para ver o que é, como é que a pessoa vai cortar isso aí e vai ficar assim, né? Então, essa incompreensão da dor é muito forte e são danos irreparáveis, né? Que não podemos comparar emocionalmente uma criança que vive uma violência, e aí de qualquer ordem, com a criança que não vive a violência. Até assim, de forma cerebral, neuronal, ela fica mais indicada a ter uma hipervigilância. Então, o ambiente é extremamente ameaçador, é uma coisa que dá um medo que não tem, dá uma raiva que não coloca, porque ela está em contínua sensação de ameaça. Porque nós temos uma preservação orgânica natural. Então, quando eu vivo num canto, a qualquer momento podem me violentar, podem bater em mim, podem gritar, né? Eu estou ali de boa e do nada chega um grito, eu estou ali tranquilo, do nada chega um chute porque eu estou no meio de um caminho, né? Então, isso traz uma repercussão, inclusive acadêmica, né? De questões sociais, uma inabilidade social, uma desconfiança natural, uma probabilidade maior para uma depressão, para um transtorno de ansiedade, para um suicídio. Então, que bom se conseguirem fazer cicatrizes. Mas, na verdade, elas ficam feridas, geralmente abertas, né? Vamos colocar essa compreensão, e sangrando, né? Onde todo mundo diz, frescura, só passa um paninho aí que está tudo certo, já passou. Né? Então, isso é uma coisa que a gente vê muito, né? Na repercussão da vida do sujeito. Vou ter que fazer mais um intervalo.
A gente volta daqui a pouquinho, não saia daí. Violência e maus tratos contra crianças e adolescentes no Brasil é o tema que está sendo discutido aqui no Opinião Pernambuco. Até já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Opinião Pernambuco. Hoje nós conversamos sobre violência doméstica contra crianças e adolescentes. Participam do nosso programa a promotora de Justiça Criminal do Ministério Público de Pernambuco, Giane Santos, a psicóloga Camila Acioli e também Clécia Marinho, do programa Escola que Protege, da Secretaria Municipal de Educação. Existe por parte de vocês, um acompanhamento desses números, desses indicadores de violência, a tal ponto que a gente possa definir uma colocação para o Brasil, digamos, num plano mundial? Somos um país muito violento em relação a crianças e adolescentes ou não? Acredito que sim, acredito que sim, mais percentualmente do que em números globais. Explico. Recentemente foi feita uma pesquisa por um setor do Tribunal de Justiça, que lida especificamente com a matéria, o CRIA, o Centro de Referência Interdisciplinar no Atendimento a Vítimas de Violência, criança e adolescente vítima de violência, em que se constatou o seguinte: na demanda do tribunal, cerca de 70% dos casos de violência contra criança e adolescente eram de violência sexual, cerca de 20% era de violência física ou psicológica, mais lesões corporais, maus tratos, negligência e violência doméstica, especificamente tortura. E só o percentual remanescente seria de outros delitos, como roubo, como furto. E nesse quadro, a maioria dos casos ocorre dentro de casa. Então, o que traz perplexidade é a constatação de que somos um país violento contra as nossas crianças, contra as crianças que nós temos responsabilidade. Isso é evidente, é algo que não se pode questionar, os números estão aí para dizer, percentualmente. Tem um caso muito recente, acho que foi do mês passado, a Micaele, se eu não me engano o nome da menina, uma menina de 3 anos que morreu num hospital, foi levada pela mãe e ela tinha sido tão espancada, e não era a primeira vez, né, que a criança dava entrada em hospitais com esses sinais de maus tratos. Ela tinha sido tão espancada que ela morreu, né? Assim, então foi uma violência fatal. Uma criança de 3 anos é uma coisinha, né? Assim, desse tamanho, né? É pouco mais que um bebê. Dá para, a grosso modo, dá para se desenhar um perfil psicológico de pais agressores de crianças nessa faixa de idade? Porque, no caso, me parece que isso exclui qualquer possibilidade de, não, eu estou dando uma palmada, não, eu estou dando um castigo porque ela precisa entender que isso não se pode fazer. Me parece que é um quadro de uma brutalidade muito maior. Dá para se fechar um perfil psicológico desses pais agressores? No caso de Micaele, era mãe, uma mãe muito jovem, me parece que de 20 anos, e o padrasto um pouco mais velho. Estela, eu acredito que Clécia também pode trazer algumas coisas, mas o que eu percebo é que essa fase é uma fase extremamente cansativa enquanto pai, né, que não tem outros recursos. Então, quer dizer, a criança dá muito trabalho, é isso? Físico, restrição de fome,
sua restrição de sono, né? Então, assim, existe um aspecto que já é um ambiente violento, e é um ambiente violento com estressores físicos de cansaço. Então, o limite é bem menor nessa fase de vida com os adultos e com os cuidadores do que numa fase onde a briga é verbal, né? Chega a ser física, mas você não precisa mais ficar a noite acordado, peito doendo, menino chorando sem saber o que falar, e você lá naquele processo. Então, acredito que isso é um dos fatores estressores para esse tipo de violência. O perfil do agressor, eu compreendo que ele é não de faixa etária, mas de conduta do ser humano agressor, né? E aí a tendência da banalização, da tolerância a essa violência, a compreensão da falta de empatia de que aquilo é um ser humano, das emoções que o outro pode ter diante do teu ato, do processo de compreender enquanto adulta, rebaixar uma criança, né, um objeto infantil. Isso é um perfil de um agressor, né, que aí a cada um vai vir sua história, como também existem psicopatas, né, que trazem isso, mas a gente, pelo menos eu compreendo essa percepção. E aí com crianças menores de 3 anos, de 4 anos, existem outros fatores que incitam ainda mais, que provocam ainda mais a impaciência de um agressor, que é essa restrição dele, né? Fora que geralmente se é uma criança muito pequena e se separaram recentemente, então o contexto emocional, você está ali na fossa, casamento deu certo, o que eu achei que ia ser família feliz não tem, vem esse ser humano aí para dizer, a escolha errada que tu fez. Né? Aquela tábula rasa que a gente colocou, né? É a criança que não é a criança. E aí, quando é uma criança que nem tem autonomia, é que não vira criança mesmo, né? É só o que eu deposito nele, o que eu jogo nele, diante das minhas frustrações, enquanto mãe, enquanto filha, enquanto esposa, enquanto todas as outras ordens. Você falou que o Escola que Protege faz um trabalho também com as famílias, né? Vocês já chegaram a resultados satisfatórios, positivos, trabalhando com essas famílias? Sim. É muito impactante. É possível você conseguir resultados num curto espaço de tempo e sem, por exemplo, e aí também estou fechando um pouco nesse universo da rede pública de ensino, sem que problemas de ordem material possam ser resolvidos, quer dizer, famílias muito pobres vão continuar muito pobres, famílias que passam fome vão continuar passando fome. É um trabalho muito impactante. Quando a gente escuta da escola o que acontece com as crianças, né, é uma coisa que dói. A gente vê crianças que estão colocando verme pela boca, que está com piolho há muito tempo, está 6 meses com o ouvido estourado, que está toda cheia de marca de muita violência. Se a escola chega a dizer qualquer coisa, chama a atenção, a professora pergunta o que é isso. E aí a criança começa a faltar muito, porque é para a marca desaparecer. Acontece, fica a marca e aí, a partir daí ela começa a não levar mais a criança para ninguém questionar. Então, acontecem muitas coisas que doem. Quando a gente vai fazer essa sensibilização com os pais, aí dói mais ainda. Porque a gente vê que eles passaram muitas vezes tudo que aquelas crianças estão passando. Eles estão só reproduzindo o que eles viveram na infância. Na sensibilização é um momento muito emocionante, onde parece que a ficha cai. Né? E eles entendem que eu passei, não foi bom, e eu estou reproduzindo tudo de novo. Mas aí a gente mostra que esse ciclo pode ser fechado. Né? E aí ele pode refazer essa educação de uma forma muito mais saudável, muito mais feliz, apesar de todas as vulnerabilidades. É muito triste lidar com isso. Essa questão da conscientização, se a gente vai conversar com uma mãe que deixou a criança na escola, esqueceu de buscar um bebê de 1 ano, que devia ter pego às 5 horas, das 9 horas da noite, ela não sentiu falta dele em casa, é uma coisa que choca. Mas ela não tem noção, esqueci. Então, para essa criatura chegar no nível de consciência e dizer assim, poxa vida,
essa atitude minha vai trazer uma repercussão para ele, talvez para a vida inteira. Porque essa sensação de abandono que eu vejo todos os meus coleguinhas indo embora, a professora não é para estar mais aqui tomando conta de mim, a gente não tem contato de ninguém porque tenta ligar e não consegue localizar ninguém que venha buscar, daí para partir para um abrigo. É uma situação tão difícil, tão dolorosa, que às vezes a mãe, né, a pessoa que é responsável, ela não consegue captar. Então tem que ter um trabalho mais profundo. Mas a gente tenta, né? E tem muitos casos que há, né, uma mudança. Não é uma mágica, né, porque eu acho que a maior dificuldade é a mudança. Todo mundo sabe disso, que mudar é muito difícil. Você já está acostumado a fazer de uma forma, você fazer diferente é muito complicado. E aí trazer consciência para uma escola inteira, né, todo mundo, não vai, mas a gente vai aos pouquinhos e os exemplos e até dentro de uma dinâmica dessa com os pais, o professor, ele presencia, ele começa a ter um olhar diferenciado para aquela criança. Porque ele olha e faz, poxa vida, agora eu consigo entender por que ele repete isso. Ele está vendo em casa, ele está sentindo tudo isso na pele em casa. Então, de uma certa forma, mesmo que a gente não atinja 100%, mas muitos casos melhoram. A gente falou aqui mais detalhadamente de situações de agressão cujas vítimas vêm, e aí, aproveitando a presença de uma representante aqui da rede pública de saúde, da rede municipal, cujas vítimas vêm de famílias socialmente vulneráveis, materialmente desassistidas. Mas essa violência doméstica, ela, suponho eu, acontece indistintamente, também de formas variadas, em diferentes camadas sociais. Claro, acontece sim, mas são subnotificados. O que se percebe é que o contexto em que aquelas vítimas que são menos favorecidas economicamente acontece, facilita a denúncia. Você tem um vizinho que escuta, você tem, de certa forma, a possibilidade de se dedurar aquilo, né? E mais, você... O hospital público, né, para onde essa criança é levada. Isso, exatamente. E também, nas camadas mais favorecidas, há sempre aquele risco de perda daquela fonte, entende? Mas isso não quer dizer que não ocorra, mas são realmente bem menos notificados os casos nas camadas sociais mais favorecidas. Há uma subnotificação, a gente poderia dizer. Isso, exatamente. Mas não escolhe a classe social. Não, de jeito nenhum. A gente, enquanto conversava aqui, durante vários momentos, você fez referência várias vezes à violência sexual, abuso sexual. Sim. O Ministério Público tem um trabalho específico nessa área de abuso e violência sexual? Sim. As promotorias de crimes contra a criança e adolescente, elas têm atuação judicial, né? Elas têm atuação nas ações penais que correm na primeira e na segunda vara de crimes contra a criança e adolescente. Mas, em razão de se verificar o excessivo número de crimes sexuais que ocorrem no âmbito doméstico, se verificou a necessidade de conscientizar essas famílias e a sociedade acerca da obrigação de se respeitar a dignidade sexual de crianças e adolescentes e também de colocar os operadores jurídicos e sociais em contato e que se debata formas de combate ao crime, se estabeleça metas, se projetem ações e se compartilhe isso. Ou seja, que a rede de enfrentamento, ela se converse, ela converse entre si. Então, por conta dessa necessidade que foi verificada no trabalho judicial, né, desde 2017, nós implementamos uma
audiência pública, que já vem se repetindo. A próxima vai acontecer agora, sexta-feira, dia 13 de dezembro, no Centro Cultural Rossini Alves Amanhã, Couto, portanto, depois de amanhã. Amanhã. Sexta-feira, 13 Isso. amanhã. Perdão. Às 9 horas, no Centro Cultural Rossini, na Rua do Hospício, esquina com a Rua Visconde de Suassuna. É aberto ao público e os operadores jurídicos, operadores sociais, professores, estudantes, profissionais de saúde, da rede pública ou privada, que queiram comparecer para contribuir ou como ouvintes, serão muito bem-vindos. A gente tem 1 minuto para terminar. Eu queria perguntar para vocês o seguinte: em caso de uma criança, um adolescente que está sendo vítima de agressão, de violência, de tortura, de abuso sexual, quem quiser ajudar faz como? O que é que deve fazer? Qual é o primeiro passo? Estela, uma coisa que eu gostaria de fazer é, eu tenho um disco, né, denúncia, mas antes disso, existem violências que são muito notórias, mas existem violências que não são notórias. Eu acredito que, independente da idade, o poder de fala ou não, existem formas de compreender e perceber essas violências. Então, assim, mudanças súbitas de comportamento, fiquem atentos. Não é uma criança que é muito expansiva, começa a ficar tímida. Uma criança que é muito amorosa, começa a ficar estressada. Uma criança que dava abraço e começa a não querer dar abraço. Né? Um sono a mais, um sono a menos, uma perturbação nesse contexto. Questões de aprendizado, uma criança que está começando a ficar muito agitada, que você percebe que a memória está ruim, então, que ela começa a se isolar dos amiguinhos, que aí do nada os amiguinhos começam a ter briga que ela não quer chegar, que do nada ela faz, não, mãe, por favor, não quero ir para tal lugar, ou tia, eu não quero, por favor, não fale com fulana. Então, isso é uma coisa importante para a gente perceber. E aí tem disco de denúncia que eu acredito que as meninas podem trazer também. Que é o Disque 100. Que é o Disque 100. A gente vai terminar esta entrevista por aqui e espero que tenhamos oportunidades próximas para voltar a tratar desse assunto. Muito obrigada mais uma vez. Para você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora e o Opinião Pernambuco volta amanhã.